dizer, o pessoal começa a conduzir o povo, mas aquele povo que está sendo conduzido, ele não está sendo guiado verdadeiramente pelo caminho da justiça. Pelo contrário, da forma que ele está aplicando, da forma que ele está vivendo o Evangelho de Jesus, está sendo blasfemado. Muito bem, meu irmão. O 3 diz: e por alvareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. É muito fácil viver um evangelho fingido. É muito fácil ter palavra fingida. Eu quero saber pregar e você se esmurrar para viver. Só que Pedro está dizendo que Deus não dormita. O que é isso? Deus não dorme. Daqui a pouco eu vou chegar na minha casa, vou deitar na cama e vou agarrar no sono. Essa senhora também, os filhos dela, todos nós. Mas Deus não dormita. Quer dizer, Deus não dorme. Verdade. Deus não dorme. Eu posso sair daqui, daqui a pouco vai entrar meia-noite, vocês vão estar dormindo, vocês não estão andando junto comigo. Eu posso chegar aqui novamente na quinta-feira ou em outra terça-feira e dar a aparência que eu estou sendo um homem de Deus. Verdade. Eu posso estar enganando vocês, mas a Deus eu não engano, porque Deus não dormita, Deus não dorme. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficaram reservados para o juízo. O que Pedro estava dizendo, que Deus, irmão, se Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele, Deus não perdoou, Deus expulsou do céu, Deus já fez o julgamento a um lugar chamado inferno. Porque pecaram contra Deus. Pedro estava dizendo que existem falsos mestres, existem falsos profetas, e tem pessoas que estão seguindo a ele naquela doutrina, na doutrina do homem, na doutrina falsa, na doutrina que envergonha o Evangelho de Jesus. Pode seguir. Mas chegará o dia da sentença. Pedro estava dizendo para nós prestar bastante atenção, porque se Deus não perdoou os anjos, aonde era que estavam os anjos, meu irmão? Eu estava no céu, irmão. No céu. Se eles que estavam lá já foram expulsos, muito menos eu e você que nunca chegamos lá ainda. Estamos lutando e pelejando para chegar lá. O caminho do céu, a porta é muito estreita, porque o próprio Jesus disse que tem duas portas, a estreita e a larga. E ele disse que a larga, muitos já estão andando por ela. Lendo esse texto, irmão, Jesus está dizendo, há duas estradas, em outras versões diz, há duas portas. Tem a larga E a estreita. e tem a estreita. Ele diz, a larga, muitos já estão andando por ela. Já estão dentro dela, andando. E dizia a que leva para o caminho da perdição, da condenação, lugar chamado ao mesmo lugar onde os anjos foram condenados. Mas Jesus, ele diz assim, ele dá um conselho: entrai pela porta estreita. Ele está dizendo, ó, tem a porta larga e muitos estão andando por ela, mas ele começa a dizer, olha, mas entre pela porta estreita. É melhor. Jesus começa a ensinar para nós entrar pela porta estreita. Ela é estreita, mas leva o homem, conduz o homem para onde? Para a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Pedro estava dizendo que existiam falsos mestres, falsos doutores,
que podem dizer para hoje, para alguém, que você pode andar da forma que você quer, que você pode viver da forma que você quer. Muito bem, você pode seguir esse falso profeta, mas você não está seguindo a Jesus. Tá não. E a sentença vai chegar. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Nós não podemos ser seguidores de homens. Nós temos que seguir a Jesus. Por que eu peço para o irmão abrir as escrituras sagradas? Porque tem falso mestre. Pode alguém chegar e te aplicar algo que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Ele pode querer te aplicar algo que vem do entendimento dele. Se você for caçar, não tem nas escrituras sagradas. Falso doutor, falso mestre. Pedro está dizendo que Deus não perdoou os anjos, não perdoou também o povo que andava da forma que vivia na cidade de Sodoma e Gomorra. Como era que o povo vivia lá, irmão? Prostituição lá acima do limite, irmão. Homem com homem, mulher com mulher. Lá já era mulher com mulher, homem com homem. Podemos dizer uma salada. Ao certo ponto que Deus enviou 2 anjos para destruir lá. Os anjos chegaram na casa de Ló, e Ló deu aconchego para ele na casa dele. Eles ficaram sabendo, a população ficou sabendo que tinha 2 forasteiros na casa de Ló. Pois se reuniram o povo e foram até a casa de Ló, porque queriam abusar sexualmente dos anjos. Ao certo ponto de Ló dizer: não façam isso com ele. Eu tenho minhas filhas aqui, ó. São puras. Eu dou as minhas filhas em troca deles. Eles não queriam. Queriam eram os anjos, mas não sabiam que era o anjo do Senhor que estava lá. Foi por isso que Deus decidiu tocar fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. Que está escrito aqui, ó. Pedro diz que a cidade foi reduzida em pó. Pó como, irmão? Deu seu fogo com enxofre. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, que vai chegar um dia que vai descer fogo sobre este mundo. Vai, verdadeiramente. Pedro está dizendo aqui também que Deus não poupou a antiga geração, a geração de Noé. E essa geração de Noé, o próprio Jesus disse, essa geração é igualmente a geração de Noé. Essa geração é igualmente a geração de Noé. A palavra diz que naquela época só se salvou Noé e a sua família. Porque o povo só queria comer, beber, casar, separar e casar de novo, e não queria saber de Deus. Quem está entendendo aqui? Então essa geração de hoje está pior. Tá sim. Muito pior, irmão. Mas o fogo O fogo vem. vai descer. Na época da geração de Noé, aquela geração foi destruída através de água, através de dilúvio. Deus olha para a geração de Noé e quando Deus olha o que o ser humano está fazendo sobre a terra, chega diante do nariz do nosso Deus o aroma do pecado de toda a humanidade. Deus toma a decisão de destruir todos os seres viventes. E olha para a terra inteira e só vê um homem que está sendo justo, que é Noé. E disse: Noé, meu servo, prepara aí uma barca aí, porque eu vou destruir todos os seres viventes. Vai acabar com tudo. Aí um diz assim, tem uns que quando fala sobre esse texto de Deus é mau. É não, irmão. Não, Senhor, Deus não é mau. Não. Sabe por quê? Porque sempre quando Deus fala em destruir algo, Ele abre o plano da salvação, o plano de você viver. Quando Deus falou que ia destruir toda a terra, Deus abre um plano para o povo viver fazendo a arca. Porque Ele ia destruir
Aquela geração através de água ia chover 40 dias e 40 noites. Então Deus manda preparar uma barca. Então entendeu o quê? Que você agora é que vai decidir se quer viver ou morrer. E Noé confeccionando a arca. Chegava o povo. Do jeito que a geração é de hoje, foi a do passado de Jesus. Hoje ninguém respeita um senhor da idade de Eduardo. Não é assim? Vai entender que quando Noé está confeccionando, eu para mim que chegou um lá dizendo: ei, velho doido, o que é isso aí que tu está fazendo? Fazendo uma arca que o Senhor mandou. Porque vai chegar um dia que vai descer chuva, que quando ela começar a chover, vai ser 40 dias e 40 noites, não vai parar. Sabe por que o povo não acreditaram no dilúvio? Porque eles nunca tinham visto uma chuva na vida. A fé, irmão, é pelo crer. A fé é pelo crer. Amém? A salvação é pelo crer. Perdão, a salvação é pelo crer. Então a geração de Noé foi o que? Destruída. Os anjos foram expulsos do céu porque pecaram contra Deus. A geração de Noé foi destruída porque pecaram contra Deus. Adão e Eva esteve aonde? No jardim do Éden. E Deus disse: olha, de tudo vocês podem comer, só não podem comer desse fruto. É igualmente os meninozinhos que a gente tem em casa. Ó, menino, tu pode brincar nessa área todinha, menos naquela, tu é a primeira que ele tá. Hã? É assim, Senhor? Dá ordem para os filhos da gente: ó, menino, tu pode brincar dali para acolá. Que Deus já analisou, a gente analisa que ele está fora de risco de alguma coisa, não vai se acidentar, não vai cair, não vai acontecer nada. Só não vai para ali, porque nós já estamos precavendo que pode acontecer algo de mal. Pois aquele espaço todinho ele não obedece, ele quer ir lá para o lugar onde foi proibido. É verdade. O segredo todinho se chama obediência. Adão e Eva foram estabelecidos para ele a não comer do fruto do conhecimento. Agora, por que a Eva comeu do fruto do conhecimento? Por que muitos, quando entram no Evangelho, por que muitos caem e não conseguem permanecer no caminho? Porque a palavra diz que é para nós fugir do caminho do mal. É para nós sair das mal aparências, para nós fugir do caminho do mal. Resistiu o diabo, ele fugiu lá de boa, né? Quando Deus proibiu, olha, não pode comer do fruto, se ela não tivesse encostado lá, a serpente não tinha oferecido para ela. Então nós, quando se convertemos, irmão, quando nós éramos prisioneiros antes de alguma coisa, aquele caminho que nos conduzia ao mal é para nós fugir. E aí o irmão que foi agora restabelecido pelo poder do sangue de Jesus, em vez dele fugir, ele corre para cima. É verdade. A obediência da palavra. Amém? Amém. Então Pedro disse que desde a época dele já existiam falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, homens que estavam conduzindo pessoas nas suas próprias doutrinas, no seu próprio conhecimento, que não tinha nada a ver com o caminho da salvação. Pelo contrário, o seu modo de vida estava envergonhando o Evangelho. Glória a Deus. E muitas pessoas seguiam ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Pedro começa a dizer que Deus não dorme, Deixa a bichinha. que Deus não dormita. Aleluia, Jesus. Tem alguém aqui que almeja o céu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pois o caminho é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo, quando abre uma igreja e bota o menino Timóteo lá, Opa. ele muito novo na fé, e tinha irmãos lá que já era mais velho do que Timóteo naquele ambiente. E apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo, porque ele era muito jovem e muito novo. Amém? Amém.
Mas o apóstolo Paulo já começou a enviar cartas para ele, dizendo para ele que era para ele, na nossa linguagem de hoje, vigiar. Vigiar e orar. Porque existiam muitas falsas doutrinas. Existia a doutrina do homem, tem as doutrinas de demônio, mas tem a doutrina e o evangelho da salvação, que é o de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, irmão, tem 3 doutrinas, das 3 você escolhe uma. É verdade. Tem que escolher um. Tem a doutrina dos falsos profetas, que ele vai dizer, não, tu pode fazer isso aqui que não tem nadinha, não tem nada não. Tudo bem, não tem nada não, pode seguir. É verdade. Deus não dormita e o dia do julgamento está chegando. Amém? Amém. Amém. Paulo começa a dizer, olha, tem a doutrina do homem, tem a doutrina dos demônios também. A doutrina do homem não leva ninguém para a salvação. As doutrinas dos demônios não levam ninguém para a salvação. Mas se eu e você perseverar até o fim no Evangelho de Jesus, no Evangelho de renúncia, é garantida a minha salvação e a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Aleluia. Jesus, no livro de Mateus 24, ele entra dentro de uma sinagoga, e aí a palavra diz que está agora Jesus saindo da sinagoga. Se ele estava saindo, é porque ele estava dentro. Porque não tem como ninguém sair do lugar sem ele, porque ele não estava dentro daquele lugar. Verdade. Os discípulos, a palavra diz que Jesus saindo, os discípulos chegam, mestre, e leva Jesus de novo para dentro do templo. Disse, olha, veja aqui, Senhor. Os discípulos começaram a mostrar a estrutura, as paredes, os templos, os ouros que estavam lá no templo, que fizeram uma reforma. É baseado quando uma pessoa faz uma reforma em casa. Ela faz uma reforma, ela chama uma amiga, uma pessoa mais íntima e vai lá mostrar. Olha como ficou. Foi assim que os discípulos fizeram. Conduziram Jesus ao templo para mostrar a beleza do templo. Jesus disse, na verdade, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos ouviram isso de Jesus. Jesus depois vai ao monte, e aquilo ali ficou cravado na mente dos discípulos. Disse, papai, agora tirar esse negócio a limpo. O homem disse que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. O discípulo chega para Jesus e disse, mestre, diga-nos que dia é. Diga para nós a hora exata, o momento exato. Jesus disse, nem os anjos que estão no céu. Por que Jesus disse, nem os anjos que estão no céu? Porque os anjos que estão no céu, irmão, são os que são a favor do reino de Deus. São aqueles que, quando os anjos que estão aqui na terra expulsos, que querem te matar, porque a palavra diz que eles andam rugindo como leão, caçando uma brecha para te tragar. Olha o que Jesus diz, nem os anjos que estão no céu. Não sabe o dia e a hora, unicamente o Pai. Pedro, quando diz que os anjos foram expulsos da onde? Expulsos do céu. A palavra diz que uma terça parte. Depois eu vou trazer esse ensinamento para os irmãos. Falar sobre os anjos e as hierarquias dos anjos, o que eles fazem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou trazer esse ensinamento aqui. Mas a palavra diz que uma terça parte foi expulsa do céu. Uma terça parte acompanharam o líder que foi expulso do céu. E a palavra diz que eles caíram aqui na terra. O livro de Éfesos 6, versículo 10 em diante, fala que nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, são contra principados e potestades que andam pairando. Sabe quem é, irmão? Os anjos que foram expulsos do céu. Pedro disse, olha, os anjos, Deus não poupou os anjos que estavam no céu.
são esses principados e potestades que estão aqui. E a nossa luta não é contra o nosso irmão, nem contra o nosso vizinho. São contra eles. Amém. Por isso que às vezes a gente amanhece de manhã cedo, lá está um na nossa frente nos afrontando. Não é o irmão. São eles usando aquele irmão para te afrontar. Para você ficar com discórdia, com intriga, com mágoa, com culpa e com rancor no coração. É. Amém? Amém. Para você ter um sofrimento na alma. Amém? Amém. Bom, irmãos, Pedro, ele orienta. Ele fala sobre os falsos profetas. Amém? Amém. Glória. Ele fala que os falsos profetas, eles vão passar heresias. O que é heresia, irmão? Algo que não tem nada a ver com a palavra. Certo. Amém? Amém. É a doutrina do homem. É a doutrina do homem, a do demônio, e tem o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação. Glória a O Deus. que é doutrina de demônio? A doutrina de demônio, irmão, é tudo que tem dentro da palavra que eles querem inverter. Quem está compreendendo aqui? Eu estou compreendendo. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. E os demônios estão aplicando as suas doutrinas aqui, dizendo que uma mulher pode morar junto com outra. Doutrina de demônio. É. A oposição da palavra de Deus. A palavra diz que eles são principados e potestades que andam pairando. E muitos irmãos que estão lá no Senado, sendo a favor de leis, banindo o que? O Evangelho, banindo a Bíblia, banindo a palavra de Deus. Por que eles querem banir a palavra de Deus? Porque só é através da verdade que o povo vai ser liberto, que o povo vai ser o quê? Salvo. Quem está compreendendo aqui? Amém. Glória a Deus. Então, tem 3 doutrinas. E dessas 3 eu escolhi uma. Tem a doutrina do homem, tem as doutrinas dos demônios e tem as doutrinas de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. Das 3 você tem que escolher uma. Eu escolhi o Evangelho de Jesus. O Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Aleluia. E esse Evangelho é para todos nós, porque ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. E se eu quiser seguir a doutrina do homem, ele pode seguir à vontade. Mas Deus não permita. Se eu quiser seguir a doutrina do demônio, segue à vontade. Mas vai chegar o dia do juízo. E se eu quiser servir o Evangelho de Jesus, siga à vontade. Porque a palavra diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo não tem condenação para ele, tem salvação, em terá vida eterna. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nada pode condenar aquele que está em Cristo Jesus. Ah não, eu já tive tantos anos, fiz isso e aquilo, não importa. Não importa. O que importa é a partir do momento que você está sendo renovada com o sangue poderoso de Jesus Cristo. Que é o sangue que limpa o homem de todo pecado e de toda imundícia. O que importa para Deus é a partir do dia que você abriu a tua boca confessando que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém? Amém. O que importa é isso. Glória a Deus. Verdade, Porque verdade. a palavra fala que tem o livro das obras, mas tem o livro Da vida. da vida. Você sabe como é que está o livro das obras sobre a minha vida? Antes, está lá Adriano, era prostituto, mentiroso.
Está lá no livro das obras. Porque tudo que nós fazemos é o quê? Notificado. É verdade. É mesmo, né? Tem a prestação de conta. Jesus disse no livro de Apocalipse que este cedo vem ou se demora, mas darei a cada um o seu galardão segundo as tuas obras. Ou seja, obra boa, ou seja, obra mal, você vai ter o seu galardão. Aí tem o livro das obras. Aí está escrito lá no livro das obras: Adriano, no ano tal, até o ano tal, andou assim, assim, mentindo, enganando família, fazendo isso e aquilo, e lá é grande o negócio, não é pouco não, viu, presbítero Eduardo? É pior, Muita tá vendo? coisa. Escritura da minha vida, do meu caminho, irmão. Enganou pessoas, dava calote em um, rasteiro em outro, entendeu? Mas está lá escrito também: no ano tal, confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aleluia. No ano tal desceu as águas, se batizando, porque o batismo simboliza morrendo o velho Adão e nascendo um novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus. Esse, quando nasce em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre ele. Amém. Com certeza. Está no livro das obras a minha data que eu reconheci Jesus como Senhor e meu Salvador. Aleluia. Está no livro das obras a data que eu desci as águas no batismo. Você pode se perguntar o que é que simboliza no mundo espiritual. Para os irmãos, a palavra fala que tem uns irmãos que são carnais, tem uns crentes carnais e tem uns crentes espirituais. Os crentes carnais, eles só enxergam as coisas daqui. É uma cadeira que ele pode sentar, pegar, carregar, tá vendo? Mas assim como tem esse mundo físico, existe o mundo espiritual. Neste mundo físico, quando você está na água, eu vou explicar isso aqui para você entender. Neste mundo físico, quando você está indo para a água, se batizar, porque Jesus disse o que para os discípulos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que? Jesus não faz acepção. Não importa se você está com condições financeiras, não importa se você não está com condições financeiras, não importa se você é índio, se é branco, se é mulato, não importa onde você esteja, se esteja em qualquer religião, não importa onde você esteja. O que importa é que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Ele disse: aquele que crê, olha só, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Porque ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vou explicar o que significa no mundo espiritual. Quando alguém está na água, ele está sendo batizado. É porque antes dele chegar na água para ser batizado, existe um ser que é nosso amigo, é meu amigo e é teu amigo, chamado Espírito Santo. Jesus disse no livro de João 14: é necessário ir para a casa do Pai e preparar as vossas moradas, porque eu voltarei outra vez para buscar vocês para mim mesmo. Então Jesus vem te buscar, Jesus vem buscar essa senhora, Jesus vem buscar todos nós para Ele mesmo. Glória a Deus. Ele disse: é necessário eu chegar lá para que desça o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando uma pessoa vem chegar na água para ser batizada, é porque o Espírito Santo tocou no coração dele na pregação do Evangelho. Agora, como é que as pessoas vão se converter se ninguém vai pregar? Como que o Espírito Santo vai tocar no coração de alguém se não tem alguém desse mundo físico para poder pregar o Evangelho da salvação? Para que o Espírito Santo venha tocar no coração de alguém, é necessário que seja pregado o Evangelho de Jesus. Não pode ser pregado doutrina do homem, não pode ser anunciado doutrina de demônio. A única doutrina que salva é o Evangelho de Jesus, a renúncia. Glória a